Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por estar aí na nossa lição. Hoje é a lição número 4. Quem vos fala aqui é o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde estamos ministrando aulas de bacharel e médio em teologia, e você já é o nosso convidado para participar dos nossos cursos. E também temos treinamentos para professores da escola bíblica e lideranças. Bom, meus irmãos, hoje é a lição número 4 e você que não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Tem um sininho, ligue ele, ok? Para que todas as vezes você receba a notificação da nossa lição. Amém? Então vamos lá, hoje a lição 4 é a fidelidade do cristão ao Senhor. Texto áureo está em Esther, capítulo 3, versículo 1. Onde nos diz que, depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedatã, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Nossa verdade aplicada diz que o Espírito Santo nos auxilia a permanecermos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Nós temos 3 objetivos, que é ensinar que a nossa fé é testada a todo momento, mostrar que a esperança em meio às adversidades e alertar sobre a luta diária do cristão. Texto de referência está em Esther capítulo 3, versículos 2 ao 5. Por favor, você lê em casa, ok? Eu já vou aqui para a nossa introdução. Na introdução disse assim: veremos nesta lição que nossa confiança deve estar pautada em Deus, acima de tudo. Ele transforma as perseguições em bênçãos. Quando disse aqui que a nossa confiança deve estar pautada, está dizendo deve estar apoiada, tá? Deve ser centrada, né? A nossa fé tem que estar focada, tá? Em Deus. Porque nós sabemos que Ele faz, irmãos, Ele faz que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro tópico, prova de fé. Temos 3 subtópicos: grande é o Senhor, a vitória do povo de Deus, e Deus tinha um plano com Mardoqueu. Veja, Mardoqueu não se curvou diante de Amã e de suas ordens. E o Senhor conta com homens e mulheres nesta geração que não se curvem diante do pecado. Então, nesse contexto aqui, tá? Esse se curvar está dizendo ter um gesto de submissão. Tá? Então, Mardoqueu disse: não, eu não vou me curvar diante de Amã. Eu não vou me submeter a ele. Então, essa é a postura de Mardoqueu, tá? Porque ele é um judeu, né? E essa postura, ele está dentro do contexto. Como judeu, ele não ia fazer isso mesmo. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? É a mesma coisa, tá? Nesse contexto. Então, o Senhor tem como atributo a infinitude. Ele não somente preenche o espaço, como também o tempo. Quando falamos que grande é o Senhor, essa grandeza do Senhor, estamos falando nesse contexto aqui, tá? De que Deus não somente preenche o espaço, tá? O universo, mas também Ele preenche o tempo. Ou seja, Deus está aqui hoje, presente 100%, e Deus está presente no ontem 100%, e Deus está presente, tá? No futuro 100%. Ok? Não somente o espaço, mas também o tempo que o nosso Deus preenche. Veja, apesar de tal grandeza, Ele está interessado em relacionamento com o ser humano. Só que esse relacionamento, tá, que requer a resposta por parte do ser humano. Deus é grande e Ele quer se relacionar, só que esse relacionamento deve, tá, ter a minha resposta, a tua resposta. Não pode haver relacionamento entre 2 pessoas
se não há resposta, se não há o diálogo, ok? Então aqui Deus está pronto, Deus quer. Tenha consciência, por favor, disto. Deus sempre quer ter relacionamento com o ser humano. Mesmo que você pecou, tá? É bonito isso, que Deus vai atrás de Adão, tá? Após o pecado. Deus vai atrás de Caim após o pecado. Ou seja, Deus sempre está presente, pronto a que você, tá? Coloque diante dele pedindo perdão, tá? E ele vai restaurar você. Amém? A vitória do povo de Deus. Amã, só para informação, né? Ela era amalequita. Tá? Esse povo amalequita, você vai ver em Êxodo 17, é um povo que fez guerra contra os judeus, tá? Contra os hebreus, quando estão vindo do Egito. Tá? E nesse contexto, Moisés era o líder do povo e Deus peleja por eles. Você lembra desse evento? Quando Moisés sobe no monte, ele levanta, né, os braços com a vara na mão, né? Ele levanta os braços, diz que todas as vezes que Moisés levantava os braços com a vara, tá? Levantar os dois braços, o povo prevalecia na guerra. E quando ele se cansava e baixava as mãos, o inimigo prevalecia. Aí veio dois auxiliares, né? E ajudaram Moisés a levantar as mãos e a vara. E Deus pelejou. Terminada a batalha, Moisés faz um altar e a este altar lhe dá um nome: o Senhor é a minha bandeira. Olha o que Moisés está dizendo, tá? Nesse contexto do período de Moisés, a bandeira era o quê? Era o símbolo da causa pelo qual um exército lutava. Moisés está dizendo: a luta não é nossa, é do Senhor. A causa pelo que estamos lutando é para que a justiça de Deus se estabeleça na terra. Você vai perceber que quando Deus chama Moisés, tá? Ele esclarece que o povo cananeu tinham pecado contra Deus, tinham prevaricado no pecado, e Deus lhes tinha dado oportunidade de mais de 400 anos para que eles se arrependessem. E como eles não se arrependeram, agora Deus está fazendo justiça. Então, quando disse assim, o Senhor é minha bandeira, ele está dizendo, a causa pelo qual eu estou lutando é a causa de Deus. E neste contexto, a causa de Deus é estabelecer justiça na terra. E também a bandeira significa o líder que se segue. Ou seja, o líder vai na frente e o povo segue. Então, neste contexto, está dizendo Moisés que o Senhor foi na frente na batalha, lutando por eles, tá? E eles seguiram o Senhor. Há um convite neste altar, há um convite. Quando ele diz assim, o Senhor é minha bandeira, ele está dizendo, meus irmãos hebreus, não olhem para mim, não foi as minhas mãos levantadas, não foi a vara que nos deu vitória. Olhem além do monte, além dos meus braços levantados, além da vara, olhem ao Senhor. Foi o Senhor que nos deu vitória, tá? Isso é uma postura maravilhosa. Nós olharmos sempre, sabermos sempre que Deus é que nos dá vitória em nossas batalhas. Deus tinha um plano com Mardoqueu. Amã criou um plano para matar Mardoqueu, mas Deus tinha seu plano, né? É muito interessante isso, porque o inimigo tem às vezes um plano contra nós, mas Deus já tem seu plano, e os planos de Deus prevalecem. Você lembra do Salmo 105, versículo 15? Se você não lembra, eu vou ler aqui, né? Talvez você já leu, né? Mas você não se lembra. Então vamos lá. Salmo 105, versículo 15 diz assim: dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Meus irmãos, minhas irmãs, quando diz não toqueis nos meus ungidos, neste texto, ele é
ou também 1 Samuel 24:6, é um contexto, tá? Os dois versículos apontam para a ação e cuidado de Deus. Tanto, é claro, para um líder, um rei, como em 1 Samuel 24:6, mas também para seu povo, em Salmo 105:15. Quando diz, não toqueis nos meus ungidos, Deus está protegendo o seu povo e cumprindo suas promessas. O que eu quero dizer com isso? Que diante de Deus, você faz parte do plano. Você é ungido de Deus. Você pode dizer, mas eu não tenho cargo nenhum na igreja. Não, aqui esse ungido é o povo todo. Tá? Então, segura a bênção para você. Você também é ungido de Deus. Deus está dizendo, eu protejo o meu povo. Uma luz no fim do túnel, a parte 2, nós temos 3 subtópicos. O cristão é afrontado todos os dias, momento de perseguição e uma atitude em meio à aflição. Bom, aqui nós temos uma luz no fim do túnel. O que significa uma luz no fim do túnel? Como você interpreta este contexto? Tá? Como você interpreta a luz do fim do túnel? Veja só, o como você interpreta vai provocar um tipo de reação. Eu posso interpretar essa luz no fim do túnel, né, como uma saída, uma esperança de saída ou um trem na contramão. Tá? Eu estava indo aqui, aí vem o trem na contramão, já era. Ou eu vejo a luz do fim do túnel como uma saída ou uma esperança. Como você interpreta as circunstâncias, tá? Como você reage, tá? Aliás, como você interpreta, afeta a tua reação. Então, quando nós vamos falar aqui, uma luz no fim do túnel, tá? Eu quero que você entenda que existe esperança, tá? Não olhe para os problemas como se fossem um trem na contramão, mas sim como uma esperança da parte de Deus. Veja que as pessoas que são resilientes, como Mardoqueu, adquirem o domínio da sua vida. Bom, o que é ser resiliente? Deixa eu explicar para você. Resiliente, meu irmão, minha irmã, é isso aqui. Tá vendo esse copinho aqui? Se eu aperto, ele voltou à sua forma original. Você percebeu? Tá? Voltou, né? A resiliência é a capacidade, tá, de nós voltarmos aos nossos estados normais. A resiliência é a capacidade de manter o equilíbrio e trabalhar o seu caminho através de contratempos. Dos contratempos. Tá? Outro exemplo da resiliência, tá? Além de resiliência, a capacidade de você voltar ao estado normal, também um exemplo de resiliência é a água. Veja que a água é um elemento que ele não para, né? Sempre, tá? Se chover, né? A água vem e ele acha um jeitinho de prosseguir seu caminho, tá? Mesmo que ele fique empoçado por um tempo, né? Mas ele não vai ficar lá, tá? Ele vai vaporizar e vai-se embora, tá? Então a água também é um exemplo de resiliência. Quando dizemos pessoas resilientes, estamos dizendo pessoas que têm essa capacidade de que os problemas vêm, eles afligem, eles apertam, mas eles voltam rapidamente ao seu estado normal. Isso é um exercício, ok? É igual quando você cria uma musculatura física, você cria uma musculatura espiritual, emocional e intelectual. Amã decidiu ficar enfurecido contra o judeu Mardoqueu, porque ele não se curvou diante dele. Eu coloquei aqui que Amã decidiu, porque é uma decisão. Amã, ele está sendo adorado por todos, ou pela maioria das pessoas.
tem um judeu que não se dobre diante dele, ele poderia ignorá-lo, mas não. Ele decide ficar enfurecido contra o judeu Mardoqueu, porque ele não se curvou diante dele. Mas, como se não bastasse isso, a ira, a raiva de Amã, tá? Ele generaliza para todo judeu. Tá? Aí ele generaliza que todo judeu não presta e tem que morrer cada um dos judeus, cada um deles. É interessante quando às vezes pessoas, à semelhança de Amã, se iram contra uma pessoa, tá? E generalizam a sua ira para a espécie dessa pessoa. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, talvez alguém não teve um bom relacionamento com o chefe, né, na empresa, o chefe, o líder da área, né, ele infligiu dor nessa pessoa, né, alguma dor, seja emocional, né, e aí ele diz assim: olha, chefe não presta, chefe só se aproveita da gente. E toda vez que ele pensa em algum tipo de chefe não presta. O que ele fez? Generalizou. Tá? Então nós temos que ter cuidado de não cair na armadilha de Amã. Tá? Senão, nós achamos que porque uma pessoa tem uma atitude, tá, que aparentemente nós decidimos nos ofender com a atitude dessa pessoa, generalizamos para todo mundo. Amã, então, é uma pessoa, tá, que tem esse comportamento de confrontar, tá, os judeus naquela época, tá, porque ele decide ficar enfurecido. Momento de perseguição. Jesus disse em Mateus 5,10 que bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja que Jesus está dizendo que existe uma felicidade, existe uma alegria, bem-aventurados é muito mais que felizes, tá? Os que sofrem perseguição. Mas não é qualquer perseguição que nos traz felicidade. Está dizendo, a perseguição que te traz felicidade é quando alguém te persegue por causa da justiça. Ou seja, tem uma motivação, tem um motivo positivo. Quando, tá, eu vou ser perseguido por uma causa justa, por um motivo justo, reto, aí que acontece? É gostoso sofrer. Existe uma felicidade, existe uma alegria, nós passamos a reinar sobre as circunstâncias. É interessante isto, tá? Você vai ver isso claramente em Paulo. Quando Paulo e Silas, eles são chicoteados e são jogados na cadeia, ou colocados na cadeia, a Bíblia diz que eles cantaram. Como é que eles podem estar felizes numa cadeia? Por que estão sendo bem-aventurados? Porque foram perseguidos por causa da justiça, por algo que é justo, pregar o Evangelho. E eles sabem, Paulo sabe, que Deus tem um plano naquela cadeia. Então, meu objetivo é levar o Evangelho e eu sei que Deus tem uma causa ali, tem um objetivo naquela cadeia, então eu posso ficar feliz. Tá? Então, quando há felicidade, quando eu sou perseguido por uma causa justa, a motivação correta. Então, não é sofrer por qualquer coisa, é sofrer pela motivação correta. E eu creio que você já sabe, quando somos perseguidos por uma causa justa, tá? Isso é tranquilo. Não, pode perseguir à vontade, que eu sei que o resultado vai ser positivo. Amém? Uma atitude em meio à aflição. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. É interessante que
os judeus tinham essa forma de expressar, tá, a sua tristeza, a sua ira, a sua raiva. Tá? Então aqui, quando Mardoqueu sabe que Amã, tá, decretou morte para os judeus, ele rasga as suas vestes, veste um pano de saco com cinza e clama. Tá? Então, isso foi judeu, tá? Mas nós também temos, né? Cada um de nós tem a sua forma de expressar a nossa tristeza. Tem gente, quando fica triste, ele grita, ele xinga, né? Olha, esse não é bom, tá? Mas tem gente que faz, tá? Tem pessoas, tá, que se fecham, ficam calados, tá? Então, cada um tem seu jeito de ficar, de expressar a sua angústia. Não é errado, tá, expressar a nossa angústia, mas, tá, uma coisa interessante é que podemos e devemos expressar a nossa angústia, mas não ficar nesse estado, tá? Mas devemos decidir não ficar nesse estado da angústia. Não é errado, porque nós somos seres humanos, sentimos o impacto das circunstâncias, às vezes nossas emoções são abaladas e nós sentimos esse impacto. Agora, eu posso decidir não me manter nesse estado de angústia. Isso é importante. Você percebe com Mardoqueu que a atitude seguinte de Mardoqueu foi uma atitude de fé. Logo em seguida, Mardoqueu disse assim: socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Olha só, essa é uma parte do texto quando fala com Esther, né? Disse: Esther intercede por nós. E Esther, né, a primeira instância, ela disse: não, mas não posso entrar na presença do rei, porque se eu entrar eu posso morrer, né, porque não é a data, eles tinham uma data para entrar na presença do rei. Diz: não é a minha data, não é meu período, e se o rei não estender o seu cetro em direção a mim, eu vou morrer. É um risco de vida, eu não sei, eu não vou entrar. É aí que Mardoqueu disse: olha, se tu não entrares, porque eu creio para esta causa que Deus te colocou aí, mas se tu não entrares, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. O que aconteceu? Mardoqueu ficou triste, angustiado, clamou, mas agora ele se restaura e vai agir numa atitude de fé. Ok? Então, pode chorar à vontade, mas não fique no estado de choro, no estado de lamentação. Levante a cabeça e haja em fé. A luta diária contra os nossos inimigos. Uma missão e uma exposição. A igreja deve se manter fiel a Cristo e Cristo é o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. Olha só, eu coloquei aqui uma imagem, tá? Por que eu coloquei essa imagem? Porque aqui nós temos uma missão. É uma missão. Estamos falando aqui da missão da igreja. E essa imagem é uma imagem onde eu dirigi a minha primeira igreja no sertão, né? 1991. Tá? Veja, é uma igreja, né, assim, totalmente, tá, simples, né, muito pobre, tá? Tudo assim, com muita necessidade, né? Mas a gente começa assim, né? A gente começa pequeno, tá? Não importa o lugar, temos que levar essa mensagem. A luta diária contra o nosso inimigo. Satanás não é um inimigo imaginário, é real. Mas Deus promete guerrear juntamente conosco. É interessante, tá? Nós estamos falando aqui de missões e luta espiritual. 2 Crônicas 20:15 diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então o inimigo é real? Só que o nosso Deus também. E nosso Deus, tá, é quem promete guerrear por nós. Uma missão e uma exposição. Deus nos convoca por uma missão especial, que é pregar o Evangelho.
E é claro, para pregar o Evangelho, precisamos estar preparados e convictos para apresentar as razões da nossa fé com mansidão e temor. Por isso que você está participando dessa videoaula, para você ficar preparado para essa batalha espiritual. A igreja deve se manter fiel a Cristo. O fato de Mardoqueu crer somente em Deus foi a chave da sua vitória. Isso o ajudou a se manter fiel. Tá? Ele crê piamente que de outra parte virá o socorro. Isto é, Deus vai mandar socorro. De uma maneira ou de outra, Deus vai mandar socorro. Eu não vou me curvar diante do inimigo. Essa é uma postura de fé. Eu achei interessante, eu não me lembro de onde que eu ouvi essa frase, mas é uma frase interessante que disse: é melhor morrermos em pé como homens livres do que viver de joelhos como escravos. Parece que é a frase que a mãe está pensando, né? Eu prefiro morrer em pé como homem livre do que dobrar meus joelhos diante de Amã e viver como escravo. Nosso alvo é Cristo. O nosso alvo deve ser, em primeiro lugar, procurar nos achegarmos a Deus, tornando-nos imitadores de Cristo através de uma vida de santidade. Aquilo que focamos, meus irmãos, ganha prioridade em nossa vida. Lembre-se, Mardoqueu tirou os olhos de Amã e dirigiu-se a Deus. Então, isso é importante. Nosso alvo é Cristo. O que é que você está focando? O que que você está enfatizando na tua vida? O que você está priorizando em tua vida? Tem os problemas, mas não foque no problema. Foque na solução. Tua mente não tem capacidade de pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Tua mente é como se fossem nossos globos oculares. Quando olhamos para lá, não tem como eu olhar para lá, ok? Então, se eu olho para o problema, eu só vou afligir a minha alma. Mas se eu olho para Deus, eu vou ter paz. Então, nosso alvo deve ser Cristo. Meus amados, chegamos na conclusão. Ensinamos que a nossa fé é testada a todo momento. Mostramos que há esperança em meio à adversidade e alertamos sobre a luta diária do cristão. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Lembro a você que você pode baixar esses slides. Tem um link embaixo do nosso vídeo, tá? Da nossa videoaula. E você pode baixar esses slides como eu mesmo uso, né? Baixamos, né, no celular e eu uso na hora de dar a EBD, tá? Como um esboço, né, durante as minhas aulas, ok? Então Deus te abençoe, boa EBD e a paz do Senhor Jesus.